Estais preparado? Jesus poderá voltar a qualquer momento, mas devemos tomar muito cuidado com as distrações. Vamos para o vídeo. Olá! Para a nossa conversa de hoje, mergulhamos em um material fascinante, a transcrição de um sermão do canal Pro Ailton Santana Oficial. O tema é a preparação para a segunda vinda de Jesus Cristo. Uma crença central para muitos, mas o ângulo aqui é o que mais nos chamou a atenção. A questão que a fonte levanta não é se ou quando vai acontecer, mas sim como se manter preparado em um mundo que parece projetado para nos distrair. Exato. E o nosso desafio aqui é tentar desmontar o raciocínio dele, entender passo a passo como ele chega em uma conclusão bastante provocadora, que a maior ameaça à fé hoje não é uma perseguição explícita ou uma heresia complexa, mas algo muito mais sutil e, assim, onipresente. A simples e pura distração. Ok, vamos começar pelo começo, então. A base do argumento é que a natureza dos desafios espirituais mudou completamente ao longo da história. Ele não começa falando do presente, mas sim olhando para o passado. É um ponto crucial para entender o peso do argumento final. A fonte traça uma espécie de linha do tempo dos obstáculos à fé. O primeiro grande campo de batalha foi o do acesso. Houve um tempo, e em alguns lugares ainda há, em que ter uma Bíblia era crime. A luta era literal, física, para conseguir ler o texto sagrado. Era a era da proibição. E ele dá um exemplo que mostra como essa realidade parece distante para nós hoje, sobre bíblias em hotéis, não é? Sim, é uma ótima ilustração da mudança. Ele relembra a prática de missionários que deixavam Bíblias em quartos de hotel. Um ato de evangelização que pressupunha a escassez. Hoje, essa prática é rara, não por falta de fé, mas porque a premissa mudou. Quem não tem acesso a uma Bíblia física, provavelmente tem 5 aplicativos diferentes dela no celular. A batalha pelo acesso, em grande parte do mundo, foi vencida. Certo, então a batalha pelo acesso ao texto foi vencida, pelo menos em grande parte do mundo. Mas isso parece ter aberto uma caixa de Pandora, né? Se todos podem ler, quem garante que estão entendendo a mesma coisa? E essa é exatamente a transição para o segundo estágio que a fonte descreve. A batalha da interpretação. Com o acesso garantido, a estratégia do que ele chama de adversário teria mudado de proibir a leitura para confundir a leitura. Ou seja, inundar o mundo com interpretações distorcidas, doutrinas que se desviam do que seria o texto original. Esse é um conflito que, segundo o orador, ainda está a todo vapor. Uma guerra de narrativas, essencialmente. Perfeitamente colocado. Uma guerra pela alma do significado. Mas é aí que ele vira o jogo. Ele argumenta que, para nossa geração, surgiu um terceiro campo de batalha. Um que é muito mais perigoso por ser quase invisível. E que campo é esse? É o que ele define como a era do desapego e da distração. A fonte argumenta que o grande inimigo da fé hoje não é um ditador ou um falso profeta, mas o nosso próprio celular. É o barulho infinito do dia a dia, a torrente de notificações, a agenda lotada, o entretenimento sob demanda. A ideia é que a fé não está sendo atacada de frente, ela está morrendo por 1000 cortes de relevância. Nossa, isso é forte. Não é uma luta, é um lento desaparecimento. A palavra sagrada não é proibida nem distorcida, ela é simplesmente esquecida, afogada no ruído. Exatamente. O orador descreve como uma perda de paixão, um esfriamento. As pessoas não deixam de acreditar, necessariamente, mas a crença perde o lugar de destaque. Torna-se apenas mais um aplicativo na tela inicial da vida, sabe? Raramente aberto. Ok, se o grande vilão é a distração, como isso se conecta com a ideia central de estar preparado? Porque preparação soa como algo ativo, enquanto distração soa como algo passivo que acontece com a gente. É a conexão central do sermão. A fonte redefine o que significa vigiar, e ele é muito enfático nisso. Não se trata de uma vigília literal. Ninguém deve parar a vida para ficar olhando para o céu. Ele usa um argumento muito lógico. O evento, segundo a crença, é global e instantâneo.
o que significa que vai pegar as pessoas em todos os fusos horários possíveis. Para uns será a madrugada, para outros meio-dia de trabalho, para outros o jantar em família. Espera um pouco. A fonte está dizendo que esse evento, que é imaginado como algo tão grandioso e cataclísmico, vai acontecer no meio da rotina normal. Gente trabalhando, dirigindo, dormindo. Isso muda completamente a imagem mental que muitas pessoas têm. Muda tudo. E é por isso que a vigilância proposta não é externa, mas interna. É uma postura de atenção constante com a própria vida, com a conduta, com o estado do coração. A ideia não é evitar a surpresa do momento, porque a surpresa é garantida. A fonte cita a passagem: "O Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam". O ponto é evitar a surpresa de ser pego despreparado em sua essência. O despreparo é visto como uma escolha, não um acidente. Entendi. É como um atleta que não sabe o dia da competição, mas precisa estar sempre em forma. A preparação é o estilo de vida, não um treino de última hora. Mas isso ainda é um pouco abstrato. A fonte oferece alguma metáfora ou história para tornar isso mais concreto? Sim, e ele usa a que talvez seja a principal ilustração bíblica para esse conceito, a parábola das 10 virgens. A história é simples e poderosa. 10 virgens esperam a chegada do noivo para uma festa de casamento. Todas elas têm lamparinas, todas elas em algum momento pegam no sono. Ah, então até as que estavam preparadas dormiram. Vigiar não é literalmente não dormir. Exatamente. Esse é um detalhe que o orador frisa. O problema não foi o sono. O problema foi o que diferenciou os 2 grupos de 5. As 5 prudentes levaram um suprimento extra de azeite para suas lamparinas. As 5 nésias, ou loucas, não. Elas só levaram o que já estava na lâmpada. O backup, basicamente. Exatamente. O backup. As prudentes se prepararam para a eventualidade da demora. As outras foram imediatistas. Quando o noivo finalmente chega, à meia-noite, as lamparinas das nécias estão se apagando. Elas pedem azeite emprestado, as prudentes dizem que não podem compartilhar para não faltar a todas, e enquanto as nécias saem para comprar mais, o noivo chega, entra para a festa com as prudentes e a porta se fecha. E esse azeite de reserva é a grande metáfora para o estado de preparação interna. É o símbolo da vida de constância, da prudência, da vigilância que se manifesta em ações contínuas, não apenas em intenção. Não basta dizer "estou esperando", é preciso manter ativamente os recursos para a espera, não importa quanto tempo ela dure. É essa reserva construída dia a dia que faz a diferença. Certo. Isso torna o conceito bem mais claro. Mas então, como alguém sabe se tem azeite de reserva? De acordo com a fonte, quais são os sinais práticos, os indicadores de que uma pessoa está preparada ou não? A fonte aponta para alguns termômetros internos e comportamentais. O primeiro, e talvez o mais revelador, é a reação emocional à própria ideia da volta de Cristo. O orador pergunta diretamente: se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz ou triste? É uma pergunta bem direta. Sim, e a resposta, segundo ele, é um diagnóstico. A pessoa preparada anseia por esse dia. É a culminação da sua esperança, um motivo de alegria. A pessoa despreparada, por outro lado, sente um calafrio. O pensamento dela é: hoje não, amanhã seria melhor, porque ela sabe, no fundo, que as coisas não estão em ordem. O medo ou o desejo de adiar o evento seriam o principal sintoma do despreparo. É um termômetro do coração, então. E ele menciona outro indicador que achei fascinante, que não é sobre o que as pessoas sentem, mas sobre o que elas falam. Ou melhor, não falam. Sim, o segundo indicador é o foco da conversa. O argumento é muito interessante. Ele diz: quando você consegue um emprego novo, compra um carro, recebe uma boa notícia, qual é a sua primeira reação? Sai contando para todo mundo. A alegria transborda em palavras, ela precisa ser compartilhada. A gente posta nas redes sociais, liga para a família. Exato. Então ele questiona: por que o assunto que deveria ser a bendita esperança, a maior de todas as alegrias, é um tema tão ausente nas conversas do dia a dia? O silêncio sobre o assunto, na visão dele,
Não é sinal de reverência, mas de que essa esperança não está viva, não está pulsando no coração. Se algo te alegra de verdade, você fala sobre isso. De falta de paixão, mas talvez intimidade ou até um receio de como os outros vão reagir. O sermão aborda essa perspectiva? Ele não aborda diretamente essa contrapartida, mas a ênfase dele está na alegria contagiante. A lógica é que uma alegria dessa magnitude seria impossível de conter, superando a barreira da intimidade ou do receio. Mas a sua observação é válida. A interpretação do silêncio pode ter múltiplas facetas. No contexto do sermão, porém, ele é apresentado como um sintoma claro de um coração que se distraiu com outras coisas. Ok. E há um terceiro indicador, que me parece o mais prático de todos. Sim, o terceiro é a conduta de vida. A preparação não é apenas um sentimento ou um tópico de conversa, é uma prática. A fonte cita a passagem sobre viver em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso significa que a prontidão está diretamente ligada a uma vida de coerência entre o que se acredita e o que se faz. O objetivo é viver de um modo que honre essa crença, para estar com as vestes apropriadas para o evento. É a prova final de que a fé não é apenas teórica. Então, para resumir, a preparação se manifesta no desejo do coração, nas palavras da boca e nas ações do corpo. É um alinhamento completo. Perfeito. Não é um estado passivo de espera, mas um engajamento ativo e consciente com a própria fé. Ok, entendemos o como se preparar, mas vamos ao porquê. Qual é o objetivo final por trás de toda essa vigilância, de todo esse esforço para não se distrair? O propósito, segundo a teologia apresentada, é manter o foco na esperança da eternidade. O orador é muito claro ao afirmar que a esperança cristã não pode se limitar a esta vida. Ele chega a citar o apóstolo Paulo, que teria dito que, se a esperança em Cristo valesse apenas para as coisas desta vida, os cristãos seriam as pessoas mais dignas de pena. Por quê? Por abrirem mão de certas coisas em nome de algo que não teria um desfecho maior. Exatamente. Seria um investimento enorme com um retorno nulo no final. A lógica é que o grande prêmio, o objetivo final de toda a jornada, não está aqui. Está na vida eterna. E é aqui que as bênçãos terrenas, como saúde, prosperidade, uma casa, um carro, entram de uma forma curiosa. Como assim? Elas não são vistas como algo bom. Elas são vistas como algo bom, como bênçãos que podem acontecer, mas também como um perigo em potencial. O alerta do sermão é que essas coisas, se tornarem o foco principal da esperança, viram as maiores distrações de todas. Elas podem tomar o lugar da esperança celestial, o coração se apega tanto ao conforto terreno que se esquece do destino final. Elas deixam de ser presentes e se tornam ídolos. Então a grande ironia é que as próprias bênçãos podem se tornar o ruído que nos distrai do que a fonte considera o mais importante. Essa é a tensão. A gratidão pelas coisas terrenas deve conviver com a consciência de que elas são temporárias. A esperança principal precisa estar ancorada em algo que transcende esta vida. E essa consciência parece gerar um forte senso de urgência que permeia todo o discurso. Não é uma filosofia de espera passiva. Mão é um chamado à ação muito explícito, em duas frentes. A primeira é um chamado à evangelização. A ideia é que a preparação pessoal é incompleta se não incluir a preocupação com os outros. O orador incita os ouvintes a não guardarem a mensagem, mas a falarem sobre a volta de Jesus com a família, os vizinhos, os colegas. É uma responsabilidade compartilhada. E a segunda frente é sobre como viver durante essa espera. Sim, a espera não é vazia. Ela deve ser preenchida com ações que fortalecem a fé. E aqui ele lista as práticas clássicas: continuar orando, lendo a palavra, se envolvendo na comunidade de fé, adorando. São essas ações que, na analogia anterior, mantêm o azeite na lamparina. Elas são o antídoto contra o esfriamento e a distração. A fé, como um músculo, se atrofia se não for exercitada. E para fechar o argumento, ele reforça a ideia da iminência, de que isso pode acontecer a qualquer momento. Esse é o arremate.
A fonte termina afirmando que, dentro dessa linha teológica, para o evento específico do arrebatamento da igreja, não falta mais nenhum sinal bíblico a ser cumprido. Tudo que as escrituras apontavam como pré-requisito já teria acontecido. Ela menciona que o próprio apóstolo Paulo já vivia com essa expectativa em seus dias, quase 2000 anos atrás, o que reforça a ideia de que a prontidão não pode ser deixada para depois. A mentalidade pode ser hoje. Então, ao final desta análise, o que emerge é uma perspectiva bem definida. A grande batalha espiritual da nossa era, segundo esta fonte, não é contra uma força externa opressora, como a censura, nem mesmo contra a desinformação. A luta é interna, contra a força gravitacional da apatia, alimentada pelo fluxo incessante de distrações da vida moderna. Exatamente. O argumento é que o maior perigo para o sagrado hoje não é que ele seja proibido, mas que ele se torne irrelevante. Não é um ataque frontal com espada, mas uma morte lenta por esquecimento em meio ao barulho do nosso dia a dia. O que nos deixa com uma questão para refletir que vai além deste sermão específico. Sim, se o desafio central apresentado aqui é a distração, isso ecoa em muitas outras áreas. Em um mundo saturado de estímulos projetado para capturar nossa atenção a qualquer custo, como diferentes sistemas de crenças ou filosofias, religiosas ou não, definem o que significa estar verdadeiramente atento ou desperto. O que, em qualquer tradição de sabedoria, corre o risco de ser perdido não por uma oposição direta e declarada, mas por pura e simples distração.